Vereadores derrubaram vetos do Executivo. Mesmo com lei contrária, trotes universitários continuam na cidade. Reforma administrativa continuou em debate na casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. No começo do semestre letivo, trotes universitários voltam a acontecer em vias públicas de Pelotas, embora exista uma lei contrária a esse tipo de ação. A cena que você está vendo já é corriqueira nas ruas da cidade nessa época do ano. Estudantes ingressantes do ensino superior são sujos de tinta pelos veteranos e pedem dinheiro dos locais de maior movimento. Apesar do clima descontraído que costuma prevalecer, a preocupação é que os chamados trotes possam ferir a integridade dos estudantes. A Universidade Católica de Pelotas possui desde 1999 uma portaria que proíbe o chamado trote sujo e vem desde então divulgando alternativas. A proposição da universidade tem sido a sugestão e a efetiva homologação dos trotes solidários, né? Então, nesse ano, assim como no ano passado, nós sugerimos a doação de sangue. Esse estudante de serviço social disse que no curso dele os trotes não são realizados, os universitários não são pintados e nem chamados de bichos. E os alunos mais antigos organizam ações coletivas, como doações de sangue. O aluno ele tem toda uma vivência ali no ensino médio, muitas lutas, muitas dificuldades a serem superadas, ele supera e ele é aprovado e ele vai estudar para fazer o Enem ou um processo de vestibular e ele é aprovado e ele ingressa na universidade quando ele pensa que ele vai ser coroado por todo o seu esforço, a coroação por tudo o que ele se dedicou é ser pintado, é escrever na testa bicho, que nós compreendemos enquanto um termo pejorativo, da mesma forma que eu me colocar enquanto veterano, né, ou alguém se colocar enquanto veterano, nós enxergamos nesse processo um processo de hierarquização das relações, um processo de perpetuação do preconceito. Apesar de ainda acontecer com relativa normalidade nas ruas, o trote universitário sujo é proibido na lei orgânica do município desde 2012, fruto de um projeto de lei do vereador Professor Adinho. Tem que receber com carinho, com atenção e mostrando a eles que são importantes no convívio da nossa sociedade. E não é feito da forma como é feito com esses trotes absolutamente inconsequentes, violentos, que não recebe bem ninguém. Pelotas é muito mais do que a terra do doce, é a terra de receber bem. E é isso que nós queremos para aquelas pessoas que vêm morar em Pelotas. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, acontece audiência pública proposta pelos vereadores Viana, Vitor Palladini, Gaúcho e Vicente Amaral, para tratar sobre a situação dos caminhoneiros de Pelotas e região. É uma reflexão profunda. Nós vamos amanhã, não só a questão do diesel, mas das estradas, os assaltos, o roubo de carga desses caminhoneiros que eles sofreram na pele, que ele não tem o valor do frete, estão trabalhando quase que de graça, né? E políticas públicas em detrimento, em favor daquela classe unida que tanto trabalha e através desse país de ponta a ponta são responsáveis pela riqueza do nosso país. Embora tenha acontecido a primeira votação da reforma administrativa na sessão de quarta-feira, o tema ainda é motivo de discussão na casa. A segunda votação ficou marcada para a sessão desta quinta-feira. E os primeiros questionamentos foram em torno da necessidade da manifestação do Coparp. Logo depois, foi solicitado por alguns parlamentares o adiamento da apreciação do projeto diante da ausência do parecer. O vereador Marcos Cunha disse que as preocupações são por conta do descumprimento da Lei nº 4.459, que determina a análise do Conselho nos projetos que contenham remuneração pessoal. E também com os gastos que a reforma pode gerar. Nós tivemos no dia 4 de março um pedido de informações para o Executivo, para que eles nos dissessem se foi feito um estudo de impacto orçamentário nessa reforma administrativa. Quanto vai custar para os cofres públicos a contratação de tantos CCs novos que estão sendo propostos e se a função desses CCs realmente estão de acordo com a Constituição.
para verificar se existe uma necessidade mesmo de contratação de pessoal de confiança, ao invés de aproveitar o nosso funcionalismo público. Nós temos mais de 8.080 funcionários públicos que poderiam muitas vezes preencher espaços nas secretarias que estão sendo criadas e não precisar contratar novos CCs. Então essa foi uma primeira questão que nós fizemos no dia 4. Também, por acordo, nós aqui, os vereadores, tínhamos feito um acordo no sentido de só votar essa questão da reforma administrativa com o parecer do Conselho referente à administração de pessoal. Mesmo assim, a reforma administrativa foi aprovada por unanimidade pelos vereadores Tenente Bruno, Marcola, Ricardo Santos, Anselmo Rodrigues, Ademar Ornel, Gaúcho, Rafael Amaral, Roger Ney, Anderson Garcia, Idemar Bars, Adinho, Viana e Valdomiro Lima. Situação que foi criticada pelo líder do PDT. É um projeto complexo, não precisaria ter essa celeridade toda, né? Podíamos estudar melhor, com mais calma, mas o plenário é soberano e a maioria entendeu que poderia já votar na reforma administrativa, mesmo sem o estudo do impacto orçamentário, mesmo sem o parecer do Copar, porque nós lamentamos e o nosso protesto foi nos retirarmos da sessão, por entendermos que sem esses requisitos, até mesmo sob o ponto de vista jurídico, pode ser questionada essa aprovação dessa lei. Já o vereador Luiz Henrique Viana elogiou a posição dos parlamentares que votaram a favor do projeto, principalmente dos que são considerados oposição ao executivo. Eu vejo assim com muito bons olhos, porque mostra que os vereadores são capazes de diferenciar o que é político do que é necessidade. Muitas vezes, infelizmente, na cultura que nós vivemos, a política não busca a necessidade. Muitas vezes busca o seu próprio interesse. E a necessidade das pessoas, o interesse das pessoas, é a isso que a política deve se dirigir. E se verificou isso, que a possibilidade do governo fazer um melhor governo para as pessoas alcançou a concordância até de parte da oposição. O líder do governo na casa ainda salientou a visão dele sobre a necessidade de se fazer a reforma. Com essa reforma, é a concretização da possibilidade de cumprir o planejamento. Porque depois de muitas dificuldades financeiras nos primeiros 2 anos de governo, depois de acertos que o governo fez, depois de verificar quais as maiores necessidades e de ter conquistado projetos e recursos e estabilizado financeiramente, então, o governo viu a necessidade de fazer alterações com, é verdade, a criação de 3 secretarias que vão cumprir muito melhor a função para que o projeto do governo seja alcançado. Quem vai ganhar com isso? É a população. Na manhã desta quinta-feira, entraram em votação os vetos do Executivo para projetos de lei do Legislativo. Oi, Cris. Entraram em pauta na sessão ordinária desta quinta-feira a análise do veto de 5 projetos propostos aqui pela Casa Legislativa. Todos eles foram derrubados pelos vereadores que estavam presentes na sessão. São eles: o projeto de autoria do vereador Antônio Pérez a respeito da sinalização vertical em estacionamentos de acesso público para as vagas de gestantes, deficientes e idosos. O projeto, que se refere à distância mínima de 5 metros da esquina para a colocação de coletoras de lixo, proposto pelo vereador Vitor Palladini. O vereador Tenente Bruno propôs estacionamento gratuito para carros oficiais que estejam devidamente identificados e a trabalho no estacionamento rotativo. O projeto do vereador Anderson Garcia, que altera a lei já existente do aparato publicitário. E, por fim, o projeto do vereador Adinho, que permite o embarque e desembarque de cadeirantes ou portadores de deficiência pelo período de 5 minutos em frente à residência. Na sessão ordinária de hoje, foram esses os vetos derrubados. Jéssica Bars para o Jornal da Câmara. Confira no próximo bloco os principais temas que foram tratados na sessão desta quinta-feira. Nós já voltamos. Fique conosco. Nós somos do Clube 200.
É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete de menta. No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança aumenta. Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. Experimenta! Minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As atividades e discussões do Poder Legislativo você acompanha durante a transmissão das sessões ordinárias. Terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara. Na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, vai acontecer uma audiência pública descentralizada. E a repórter Jéssica Bars nos traz mais informações. Está marcada para a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, uma audiência pública no Oasis Praia Clube, proposta pelo vereador Tenente Bruno. Um pedido de socorro do Balneário dos Prazeres. Vereador, qual seria esse pedido? Olha, na verdade, quem mora no Barro Duro, nosso Balneário dos Prazeres, ou quem vai até lá, fica apavorado. Eu, como frequentemente estou lá, não sou morador, mas fui adotado como morador do Balneário dos Prazeres, eu me apavoro com ruas intransitáveis, a escuridão, a falta de investimento na nossa orla com projeto de investimento, uma das orlas mais bonitas das praias do Rio Grande do Sul. E eu sempre digo, se o Balneário dos Prazeres fosse na Serra, a cidade estava rica, porque saberiam explorar aquela potencialidade. Então, entre tantas coisas que os moradores precisam, nós queremos que o parlamento vá até o bairro, como já fez, né, com outros bairros, vá até o Balneário dos Prazeres, onde a gente possa receber as demandas da comunidade, onde todos os secretários já receberam o nosso convite, o prefeito, a vice, e a gente espera que eles estejam lá, porque eles não é para mim, vereador Tenente Bruno, é para ouvir a comunidade, ouvir e tomar providências, porque nós no ano passado, só para pegar onde 2014 de referência, fizemos praticamente 200 pedidos de providência lá no Balneário dos Prazeres. Não fizemos mais porque eles iam se tornar repetitivos e muito pouco foi feito. Então nós queremos que o poder público, a nossa prefeitura, o nosso executivo, as secretarias, deem uma atenção especial para o nosso Barro Duro. Nosso Balneário dos Prazeres precisa, por isso que a gente colocou até como SOS, Socorro Barro Duro, Socorro Balneário dos Prazeres. E nós convidamos já, fiz hoje de manhã, o convite aos parlamentares, vereadores, maior número possível que esteja presentes, maior número de secretarias e a população, que lote lá o Oasis Praia Clube, segunda-feira, 20 horas, dia 16, para que realmente
pelo menos alguém vá lá para ouvir o clamor daquela comunidade, que parece que da ponte para lá foi esquecido, e principalmente o Balneário dos Prazeres. Tá certo, muito obrigada, vereador. Jéssica Barros para o Jornal da Câmara. Vamos conferir agora os principais fatos que foram abordados pelos parlamentares na sessão plenária desta quinta-feira. O projeto da reforma administrativa do Executivo foi debatido na tribuna por todos os vereadores. A forma como foi conduzida a primeira votação da proposta durante a sessão ordinária de ontem foi tanto criticada como elogiada pelos parlamentares. O vereador Ivan Duarte pediu a anulação da votação de ontem. Na opinião dele, foi feita de forma atropelada e só deve ser realizada depois do parecer do Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Da mesma forma, o vereador Marcos Ferreira criticou alguns posicionamentos adotados na votação, assim como a conduta do prefeito Eduardo Leite, que, segundo ele, havia declarado que não criaria cargos de confiança com a reforma. Na opinião de Marcola, a resposta da população vai vir nas próximas eleições. Já o vereador Rafael Amaral, continuando no mesmo tema, lamentou que alguns parlamentares que não estavam presentes durante a votação estejam reclamando da condução e resultado do processo. Na opinião dele, deve haver cumprimento de horário pelos parlamentares e somente aqueles que estavam presentes durante a sessão podem reclamar de algo. Assim como o vereador Ivan Duarte, que apresentou dados na tribuna que apontam o aumento de cargos previstos na reforma, o vereador Anderson Garcia falou de números de quando o Partido dos Trabalhadores governou o município, que apontam o igual crescimento na quantidade de cargos. Segundo ele, as opiniões apresentadas são contraditórias. Outro que concordou com a ilegalidade da votação foi o vereador Professor Adinho. Declarou que vai votar a favor do projeto, mas criticou o fato da votação ter sido feita antes do parecer do Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Discordando do colega, o vereador Edmar Campos disse que a votação realizada ontem foi legítima. Declarou ser favorável ao projeto e que respeita a autonomia do prefeito ao buscar a melhor forma de estruturar a administração municipal. O vereador Ricardo Santos elogiou os parlamentares da oposição, que antes de qualquer coisa pensam na melhoria da cidade. Declarou que o projeto da reforma administrativa é a oportunidade do governo corrigir os erros cometidos até agora. Seguindo no mesmo assunto, o vereador Tenente Bruno falou da decisão de apoiar a reforma do Executivo como alternativa para solucionar os problemas da cidade. Disse que antes de ser oposição, é da cidade e quer o melhor para Pelotas. O vereador Roger Ney declarou que a reforma administrativa é uma necessidade para o município e que se surpreende porque os mesmos vereadores que criticam a administração municipal foram contrários à proposta de mudança apresentada. Roger Ney ainda falou que o papel dos vereadores da oposição foi fundamental no dia de hoje, porque mostrou quem realmente é comprometido com a cidade. O vereador Luiz Henrique Viana lamentou as discussões desnecessárias durante a análise do projeto. Assim como alguns colegas de parlamento, acredita que a nova estrutura vai permitir que o governo ofereça à população os serviços prometidos ainda na campanha política. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi até a Avenida 25 de Julho e mostrou os problemas da população do local. A poeira, seguida do acúmulo de buracos, prejudicam o tráfego de veículos neste local. Delamar Cardoso relata as más condições da via, onde, segundo ele, buracos, poeiras, acúmulo de lixo e até mesmo animais mortos jogados na via são algumas das reclamações dos moradores, que pedem providências imediatas do Poder Executivo. Crítica, buraco, poeira, barro quando chove. Além do que o lixo que o pessoal larga aqui e animais. Cachorro aqui veio, me bate na minha criação aqui, eu não tenho o que fazer. Já denunciei, mas nada resolve. Salienta ainda que a prefeitura não faz limpeza constante no local, o que deixa o morador indignado com a situação. Eles vêm aqui invocar com a minha criação aqui.
eles vêm invocar que os vizinhos denunciam. Agora, a pouca vergonha do lixo aqui, eles não tomam providência. Se você tem problemas na rua ou no seu bairro, ligue para a redação da TV Câmara 3222 1150, que a nossa equipe vai até você. Vamos resgatar então as principais informações que foram apresentadas nos jornais de terça e quarta-feira. Na edição de terça-feira, você conferiu o café da manhã e a audiência pública, que marcaram as atividades da casa alusivas à passagem do Dia Internacional da Mulher. A data também foi lembrada com ações nas escolas da rede pública estadual de ensino. E mostramos ainda a primeira reunião de trabalho da Comissão Especial, que trata sobre as possíveis irregularidades na cooperativa e agroindústria da Z3 Lagoa Viva. Foram ouvidos representantes do Executivo e da Emater. No Jornal de Quarta, você assistiu como foi a votação inicial do projeto da reforma administrativa. Nossa equipe mostrou que o Executivo vetou mais 2 projetos de lei do Legislativo. O do vereador Vitor Palladini, que previa uma distância mínima da esquina para o estacionamento de contêineres, e o do Toninho Pérez, que determinava a marcação vertical nas vagas em estacionamento para deficientes, idosos e gestantes. Você também conferiu a construção de uma ponte na Sanga Funda, que atendeu uma solicitação do vereador Idemar Bars. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e um bom final de semana.